E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando, esse canal onde a gente conversa bastante sobre os livros e as leituras que eu faço. Antes de mais nada, gente, eu queria já deixar bem claro pra vocês que no vídeo de hoje eu não vou falar mal dos livros, tá? Eu não tô aqui pra falar mal de livro e eu também não tô aqui pra causar um ataque pessoal a você que gosta dos livros que talvez eu mencione aqui hoje, tá bom? Então assim, por favor, gente, sério, levem tudo muito na boa. Eu tô aqui apenas pra contar pra vocês um pouquinho qual foi a minha experiência com determinadas leituras e que umas experiências foram até boas, outras nem tanto, e por conta aí de alguns motivos eu não pretendo reler esses livros. Então só pra vocês entenderem, vamos dizer que existem 3 classificações, tá? Os livros que a gente gostou tanto, que a gente quer reler, ou nem gostou tanto assim, mas eles têm algumas características que fazem a gente querer dar uma segunda chance ou voltar pra aquele universo, pra aquela história, ou para aqueles ensinamentos que o livro te trouxe. Existem os livros mais comuns e normais, assim, que são as leituras que geralmente a gente faz, que a gente lê uma vez e pronto, valeu a experiência, foi massa. Quem sabe um dia eu releio, mas assim, também não é o nosso foco. E em terceiro lugar, existem aqueles livros que são os que eu vou falar hoje, que assim, muito provavelmente a gente não vai querer reler. E daí eu separei 9 razões pelas quais eu não releria um determinado livro e coloquei um livro para cada uma dessas 9 categorias, vamos chamar assim. Espero que vocês gostem bastante. Já aproveita para ir deixando seu like aí, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Eita, que quase que eu saí embolando tudo aqui que eu falei agora. E caso você queira adquirir algum livro ou na verdade qualquer produto pelo site da Amazon, lembra de usar o meu link de associada, porque dessa forma você colabora de uma maneira indireta aqui com o desenvolvimento do canal, sem pagar nada a mais por isso, tá bom? Então, se liga aí após a vinheta. Então vamos lá, a primeira categoria que eu selecionei, que eu anotei aqui, foi: eu não releria este livro porque foi muito difícil de terminar. Então é aquele livro que a jornada foi tão longa, assim, tão árdua, mas que eu persisti e eu não quero passar por esse processo longo e demorado novamente. Pra quem acompanha o Instagram lá, já deve saber qual é: O Senhor dos Anéis. Aqui eu tô com o terceiro e último livro, que é o que estou lendo no momento, tá? Na leitura coletiva. Foi, assim, realmente uma jornada muito longa, muito árdua. Isso não significa que eu não tenha gostado dos livros, tá bom? Agora eu tô no último, né? Então vou ver realmente o desfecho dessa história. E tiveram momentos, assim, muito bons, muito prazerosos ao longo da leitura, assim, dos 3 livros. Mas, ao mesmo tempo, em determinados momentos, assim, a leitura ficou muito arrastada, porque o Tolkien já é famoso por isso, vocês devem saber. E ele gosta de descrever muito o ambiente, né? As coisas que acontecem. E, às vezes, não são coisas, assim, lá tão relevantes para o desenvolvimento da história. É justamente por isso que eu acho que vou concluir aqui a leitura do Retorno do Rei e muito provavelmente, gente, eu não vou reler. Vai estar lá como lido, o livro vai ficar aqui na minha estante, impresso também para quem quiser se aventurar por esse universo, que é realmente sensacional, é genial o que o Tolkien fez nessa história e eu gostei bastante. Porém, eu acho que eu não tenho coragem de voltar para ela um dia. Mas nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer. Quem sabe daqui a 20, 30 anos eu falei: nossa, que saudade, né, de ler O Senhor dos Anéis, vou reler. A segunda categoria que eu coloquei aqui foi que eu não releria este livro porque ele é muito grande e não tem como, gente, eu deixar de fora aqui Os Miseráveis. Na verdade, eu ainda nem terminei de ler, tô bem longe de terminar de ler, mas já é o tipo de livro que eu olho e falo: cara, se eu terminar, eu já vou estar no lucro, mas reler acho pouquíssimo provável. Quem sabe eu possa revisitar, sim, esses livros nas marcações que eu fiz. Então, assim, para relembrar trechos, frases dos personagens específicas, isso sim, embora eu tenha gostado muito, tá? Até onde eu li, né, que foi pouco, como eu falei pra vocês, eu li, na verdade, só a primeira parte desse livro, e se eu não me engano tem 7 partes, mas a primeira parte foi sensacional, foi muito, muito, muito bom, muito, muito gostoso, assim, sabe, de ler, de entender as questões que são levantadas. Esse livro tem muitas questões morais, então, nossa, velho, é sensacional, sabe? Eu recomendo a leitura de Os Miseráveis e eu quero muito terminar de ler esse livro, mas certamente quando eu terminar de ler, acabou. É isso, fim.
A gente assiste o musical também. A terceira categoria aqui foi que eu não releria esse livro porque eu achei, sinceramente, muito sem graça. Então é aquele livro bem água com açúcar, que você sabe que daqui a um tempo você nem vai lembrar mais direito do que se trata. E aí o livro que eu coloquei aqui, na verdade, é uma novela, tá? É uma história bem pequenininha, que se chama Memórias em Papel Timbrado. Essa foi uma leitura que eu fiz nesse ano, por isso eu lembrei, assim, rapidamente desse livro quando eu pensei nessa categoria. E ele é um romance cristão, tá? De uma autora nacional. Eu peço desde já, assim, desculpa pra quem gosta, né? Quem gostou dessa história. Eu vi muitos relatos de gente, assim, que, nossa, amou, chorou, se emocionou. Mas, assim, gente, nossa, sinceramente, pra mim, não foi nada disso, sabe? E isso é uma experiência muito particular. Assim como vocês têm experiências literárias totalmente diferentes, às vezes, das minhas, e às vezes compatíveis também. Então isso é normal. E aí foi o caso desse livro, gente. A história parecia um filme de sessão da tarde, sabe? Então eu senti que eu já conhecia aquela história, achei tudo muito previsível. O que acontece no final, assim, que seria mais o choque, vamos dizer assim, eu achei muito... Pra mim não rolou não, tá? Foi mal. A quarta categoria que eu pensei foi que eu não releria este livro porque eu não lembro mais nada dele e nem faço questão. O livro que eu selecionei aqui, na verdade, não é que eu não lembre mais nada. Eu lembro. Porém, eu lembro muito mais do filme, que é A Menina que Roubava Livros. Eu assisti esse filme e eu amei o filme. Eu gostei muito, muito, muito. Fiquei super envolvida com a história. Achei linda, achei comovente. Amei os atores que interpretaram os personagens. A Menina que Roubava Livros é uma história que se passa no período da Segunda Guerra Mundial. Vai falar sobre uma menina órfã que vai morar na casa de uma família alemã e eles acabam abrigando um judeu na casa deles. Gostei muito da história, do desenvolvimento, foi sensacional. E daí, depois de eu ter assistido o filme, eu fui ler o livro. E eu sei que tinham coisas no livro que eram diferentes do filme, como sempre acontece, né? Só que eu não consigo lembrar quais são as diferenças que tem entre o filme e o livro, porque eu lembro muito mais do filme. Então, certamente, eu não vou reler. A quinta categoria foi que eu não releria esse livro porque eu fiquei com raiva do final. O livro que eu pensei... Nossa, acabei de pensar em outro. O livro que eu coloquei aqui foi o Uma Curva no Tempo, da Jane Atkin. O final, pra mim, foi... Nossa, sério que é isso? Tá bom então. Fiquei um pouquinho com raiva do final, mas eu acabei de lembrar de outro, que foi Convergente. A trilogia, né, do Divergente, Insurgente e Convergente. Convergente foi o último livro, e daí eu acho que eu não releria a trilogia de Divergente por conta do desfecho, né, por conta do último livro que eu achei, sinceramente, cara, o que aconteceu não precisava ter acontecido, sabe? A autora quis causar ali um negócio, e aí eu não gostei, fiquei com muita raiva também do final de Convergente. Então fica aqui essas duas opções, tá? A sexta categoria foi que eu não releria esse livro porque eu achei muito pesado. Existem livros, né, gente, que vocês sabem que dão alguns gatilhos na gente, tem cenas, assim, muito explícitas, muito descritivas e etc. E é por isso que eu não releria Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu sei que esse é um livro clássico da literatura, mas eu não gostei, e tanto que esse daqui eu não consegui nem terminar. Eu cheguei em 65% do livro e não sei se eu vou realmente terminar. Reler, certamente, eu não vou. O livro todo tem uma sensação extremamente angustiante, porque são pessoas aí que sofrem de uma cegueira, né? É uma doença, assim, que se alastra como uma pandemia. Ora, né? Que engraçado isso. E daí as pessoas ficam confinadas num hospício e, assim, é literalmente um cego guiando outro cego. Então, é muito complicado ali as relações humanas, como vão se desenvolvendo, porque viram uma terra de ninguém. Gente do céu, sério, tem cenas, assim, muito nojentas e não gostei. Achei realmente muito pesado. O livro, ele passa uma mensagem interessante, mas eu acho que você tem que ter um pouquinho de estômago mesmo pra ler. A sétima categoria foi aquele livro que eu não releria porque eu fui obrigada a ler. E quem nunca, né, minha gente? Na escola, a gente é obrigado a ler várias coisas. E eu confesso pra vocês que, assim, a maioria dos livros que eu tive que ler pra escola, geralmente eu gostei deles, sabe? Geralmente me trouxe algo realmente muito legal. Eu não tenho experiências tão negativas assim com a escola, graças a Deus. Mas teve um livro em específico que eu não gostei muito. E daí eu tenho muita preguiça de reler este livro, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu sei que Machado de Assis, novamente, é um grande escritor aqui da nossa literatura nacional, mas eu ainda não tive
tive coragem de ler alguma outra coisa do Machado de Assis justamente por conta de Dom Casmurro, que foi uma história que, ok, eu entendi e tal, mas eu não achei também nada demais na época. Já tive até a oportunidade, né, de reler Dom Casmurro esse ano, inclusive, e aí eu comecei a ouvir em audiobook, mas também não foi pra frente, justamente porque eu já sabia tudo o que ia acontecer, eu já sabia a história, já sabia o desenvolvimento ali de tudo, e aí, enfim, eu fui obrigada a ler, e aí não perdi, gente, perdi a vontade. Quem sabe se eu não tivesse sido obrigada, eu ficasse curiosa, né, porque é uma história que todo mundo fala muito. Como eu falei pra vocês, nunca se sabe, pode ser que lá na frente eu fale, não, tá na hora, vamos reler Dom Casmurro. Mas isso ainda não aconteceu. Na 8ª categoria, eu coloquei assim, expectativas foram criadas e frustradas. E o livro que eu coloquei aqui foi O Duque e Eu, da Julia Quinn. Então, né, gente, na verdade, assim, eu não super criei expectativas sobre esse livro, mas eu sempre ouvi muita gente falando da coleção aí dos Bridgertons, que eram romances de época, e que a Julia Quinn, a própria autora, né, fala que, nossa, ela se inspirou nos romances da Jane Austen. E daí eu fui ler, assim, com uma mentalidade, tipo, ó, Jane Austen na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com Jane Austen. Gente do céu, se você acha que, nossa, super parecidos os livros da Jane Austen com Julia Quinn, sinto muito, mas você não entendeu nada. Ai, não, gente, sério, desculpa, mas não dá. Achei muito diferente. Achei muito forçado, na verdade, né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando de uma autora contemporânea nossa que tá falando sobre uma época passada. E esse não é o caso da Jane Austen. A Jane Austen realmente viveu naquela época. Ela convivia com as pessoas, ela sabia quais eram os padrões ali daquela sociedade. Então, as obras da Jane Austen são, de fato, muito realistas, muito verídicas, por mais que sejam uma ficção, né, sejam tudo invenção. Mas no caso da Julia Quinn, é uma autora do nosso presente, né, querendo trazer abordagens que são relevantes pra nós hoje e que não eram no passado, só que aí ela mistura com as coisas do passado, e daí eu achei que ficou muito forçado, e fora que ele não é leve, tá, censura mais 18, porque eu me assustei, tá, eu tive que pular muitas coisas ali, né, muitas cenas muitas cenas eróticas aí nesse livro. E daí eu não gostei, gente, porque eu não gosto desse tipo de livro, eu não gosto desse tipo de leitura. Eu vi até outras pessoas, né, comentando a respeito do Duque e Eu, falando que ele tem umas questões ali bem problemáticas, e de fato, eu concordo. Li esse primeiro livro aí da coleção dos Bridgertons pra nunca mais, sabe? Não tenho o menor interesse em ler, sinceramente, nenhum dos outros livros da Julia Quinn. Fui pro livro achando que ia encontrar uma segunda Jane Austen e não foi nada disso que eu achei. E por fim aí, a nossa última categoria foi uma boa surpresa, mas uma vez já é suficiente. Eu coloquei aqui um livro, que na verdade é um conto que eu li recentemente, que se chama As 220 Mortes de Laura Lins. É de um autor nacional também, e eu achei muito legal, gente, essa história. Ela me surpreendeu, de fato, positivamente. Eu li, assim, em cerca de 2 horas, então você lê em um dia só, tranquilamente. E foi massa, sabe? Me proporcionou uma experiência muito legal, muito agradável, mas não é um livro que tenha nada de uau, super espetacular, tenho que ler de novo. E olha que é um livro rápido. Sei que eu não vou voltar a ler este livro. Uma vez só já foi o suficiente. Ele já tá aqui na minha memória. Eu sei o que ele me proporcionou. E vai ficar por isso mesmo. Então, gente, essa foi a seleção de livros que eu fiz aqui, que muito provavelmente, quase 99,9% de certeza que eu não vou reler na minha vida. E agora eu queria desafiar você a colocar aqui nos comentários um livro e um motivo aí pelo qual você sabe que provavelmente você não vai reler na sua vida. Coloca aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Claro que sempre respeitando as opiniões, cada leitor tem um gosto diferente, tá, gente? E cada pessoa lê o mesmo livro de uma forma diferente. Então, um livro, ele me proporciona uma certa experiência e que pode ser totalmente diferente pra você. Então, qualquer um dos livros que eu falei aqui, mesmo que eu esteja dizendo que eu não releria, se você tem interesse em ler, não deixe de ler só porque eu tô dizendo, tá bom? Procure saber o que outras pessoas pensam, mas leia pra tirar aí as suas próprias conclusões, porque isso é importante também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se isso aconteceu, não esquece de deixar o seu like. Vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.